Ele era um palestrante motivacional, uma pessoa que tem vários ensinamentos legais, válidos até hoje. Infelizmente ele faleceu em 2009, mas é aquela pessoa que eu tenho um sentimento de que eu gostaria de ter conhecido quando eu tinha 18 anos, ou até menos. Por quê? Porque teria mudado toda a minha história até hoje. Porque dos anos que eu conheci ele para cá, até agora já melhorou bastante. Imagina se eu tivesse conhecido há mais tempo. Porque é uma pessoa que... Olá pessoal, tudo bem? Eu venho criando vídeos aqui sobre a língua inglesa, porque eu sei que o inglês pode abrir portas que você nem imagina. Algumas pessoas às vezes precisam de algum motivo para aprender. Eu, por exemplo, eu quis aprender porque eu queria viver na Inglaterra, como um imigrante, como eu vivi fora do país há alguns anos. Então, a minha escolha sempre foi a Inglaterra. Para viver lá, eu precisava aprender inglês. Então foi o que eu fiz. Só que existe uma coisa muito importante, que foi através do inglês que eu cheguei ao conhecimento. Porque eu sou de uma geração diferente da maioria de vocês. Eu falo a maioria de vocês porque quando eu vou nas minhas estatísticas, eu consigo ver a idade das pessoas que estão me assistindo. Então, uma boa parte está entre 18 a 35 anos. Não quer dizer que quem está acima dessa faixa etária, como é o meu caso, não pode se aproveitar dessa informação, porque essa informação é útil para qualquer ser humano que está vivo até 100 anos, tá? E é self-education, em português é autoeducação, foi um conceito que eu aprendi com Jim Rohn. Se você pesquisar Jim Rohn, ele era um palestrante motivacional, uma pessoa que tem vários ensinamentos legais, válidos até hoje. Infelizmente ele faleceu em 2009, mas é aquela pessoa que eu tenho um sentimento de que eu gostaria de ter conhecido quando eu tinha 18 anos, ou até menos. Por quê? Porque teria mudado toda a minha história até hoje. Porque dos anos que eu conheci ele para cá, até agora já melhorou bastante. Imagina se eu tivesse conhecido há mais tempo. Porque é uma pessoa que te motiva e te ensina como a fazer as coisas, a pensar de uma forma totalmente diferente daquilo que o nosso sistema educacional ensina. Se você ler um livro que eu escrevi, que está no Amazon, Manual de Sobrevivência Financeira, dando dicas para quem mora sozinho, eu falo sobre o Jim Rohn lá. Por quê? Porque foi uma fase da minha vida em que ele me ajudou. Então eu conto um pouco da história de como é viver sozinho, porque eu tenho experiência nisso. Vivi 16 anos fora, então eu tive que me virar muito e viver sozinho. E eu sei a dificuldade que é quando você sai do conforto da casa da sua mãe, da seu pai, da sua família, para ir ver, encarar o mundo e falar assim, agora sou eu e eu mesmo, tá? Então é assim, eu gostaria que vocês focassem nisso daqui, ó, self-education. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos em uma era onde você tem informação em todos os lugares, principalmente aqui. Você tem aqui mais informação de que qualquer uma biblioteca mais famosa, a Biblioteca de Alexandria foi uma das bibliotecas mais famosas e você tem mais do que isso no seu telefone, na sua mão. Então você tem que aprender a fazer a escolha se você vai querer usar esta educação para melhorar a sua vida ou você vai usar só mesmo para se divertir e, consequentemente, até prejudicar o seu cérebro muito, porque isso aqui é auto-viciante, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. A minha mensagem aqui hoje é: use o telefone para que você possa aprender. Você é capaz de aprender qualquer coisa e a maioria das coisas você não vai precisar de um treinamento formal. Se você quer ser um cirurgião, né? Então aí sim, você vai ter que ter um treinamento formal. Agora, se você quer ser qualquer coisa como um programador, um designer ou qualquer outra coisa, você consegue aprender só com o seu telefone e internet. Empresas como a Google, a Apple, essas big techs, elas não exigem mais um certificado de uma faculdade. Eu não estou dizendo que não é importante. Inclusive eu tenho dois. Eu estou dizendo que você não precisa se limitar a só isso, porque hoje vocês têm uma oportunidade que nós, da minha geração, eu tenho 42 anos, a minha geração não teve essa oportunidade. E eu vejo que vocês têm uma oportunidade que nós queríamos ter 2000, 2001, 2002 e nós não tivemos. Então hoje o mundo é totalmente diferente, está muito acessível, tem muita informação boa. Só que você precisa desenvolver também o pensamento crítico, saber o que é bom e o que não é, entendeu? E assim você vai conseguir
alcançar muito mais daquilo que você conseguiria se não tivesse acesso a essa informação. Aproveite. Se você tiver dúvida de como começar isso, de como fazer, deixa nos comentários aqui qualquer pergunta. Eu tenho o maior prazer de orientar, sabe por quê? Porque eu gostaria que alguém tivesse me apresentado pessoas como o Jim Rohn quando eu tinha 18 anos, quando eu tivesse com 25 anos, ou quanto menos melhor, mas até hoje, para quem não tem minha idade ou até mais velho do que eu e não conhece, vale a pena pesquisar, ver os ensinamentos, ver o que ele te fala, você entendeu? Porque uma frase muito boa dele é: como você trabalha, você é um trabalhador, trabalha bastante, trabalha também em você. E como você trabalha em você? Na self-education. É lendo, pesquisando, indo atrás de informação, como é que eu posso melhorar? E você vai conseguir melhorar, tá? Eu estou te falando isso porque eu estou vivendo assim. Se você observar os meus vídeos, você vai ver que eu estou sempre melhorando alguma coisa. O meu maior objetivo aqui é melhorar a minha comunicação, a saber me expressar melhor, a saber lidar melhor com as pessoas, entendeu? A comunicar melhor. Eu espero que você tenha entendido a minha mensagem e espero que seja útil para você. Eu espero que, se você entende como eu, de que você poderia ter acessado essa informação há mais tempo, envie para o seu filho, para o seu sobrinho, para um filho de um amigo, para pessoas que você sabe que estão começando a vida e que pode ter uma melhor jornada do que a nossa. Porque olha só, se a gente ficar naquele pensamento que eu já ouvi algumas pessoas falando, na minha época ninguém me ajudou, cara, olha o mundo como é que tá. A gente pode sair desse mundo e deixar ele bem melhor do que nós encontramos. Se a gente focar em ensinar as pessoas a fazer melhor, a serem melhores, entendeu? Então, assim, é o tipo de comunidade que eu quero criar, tá? Um abraço, fica com Deus e que Deus abençoe a todos.